Então, muito bom dia a todos, um feliz sábado. Que bom que nós estamos novamente juntos para recomeçarmos o estudo da Palavra de Deus, que foi interrompido, né? Aí durante mais de um ano por conta da pandemia. Mas que bom que agora a onda maior já passou, né? E a poeira está sentando. E aí agora a gente já pode voltar a congregar e voltar a estudar a Palavra de Deus. Então é muito bom que estamos juntos e poder com liberdade abrir a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus, né? Enquanto temos ainda a nossa liberdade. Eu quero começar essa nova fase de estudos bíblicos iniciando exatamente sobre o tema da Bíblia. Até porque todos os estudos que nós vamos fazer aqui, a partir de agora, eles serão extraídos da Bíblia e somente da Bíblia, tá certo? Então, é muito importante que nós saibamos como estudar a Bíblia, né? Que tenhamos ferramentas para nos ajudar a compreender melhor o texto bíblico, né? Para nossa boa compreensão daquilo que o Senhor nos revelou através da sua palavra. A Bíblia ela não caiu do céu pronta, né? E veio para as nossas mãos. Apesar de que alguns acreditam nessa hipótese, né? Tem um grupo aí que acreditam que a Bíblia foi entregue a um anjo numa caverna, né? O anjo Moroni numa caverna, e depois revelou, traduziu a Bíblia e tudo mais, né? Algumas pessoas acreditam nisso, mas... E algumas pessoas não acreditam na Bíblia justamente por achar que foram homens que escreveram, né? Eu acho que vocês já ouviram isso, falar, não, isso aí foi escrito pelos homens e tal, né? Não, nem tudo isso aí é correto e tudo mais, né? Mas essas pessoas que falam isso, elas se esquecem de que tudo que nós sabemos hoje, todo o nosso conhecimento que nós temos, ele foi passado por alguém antes de nós, por algum homem antes de nós, não é? Como é que você aprendeu a ler e a escrever? É porque alguém ensinou a você. Alguém antes de você ensinou a você, né? Se o seu carro quebra, você sabe que ele quebrou, porque ele parou e não anda mais, mas você precisa do conhecimento do mecânico para consertá-lo. Então, assim é a Bíblia. Se isso é possível na vida material, nas coisas materiais, por que não na Bíblia, não é? Então, o conhecimento que nós temos hoje, ele passou de geração em geração. Ele foi dado aos homens e Deus deu capacidade, né, para que os homens pudessem escrever. E aí a gente tem a Bíblia hoje em nossas mãos, porque algum homem no passado escreveu. Então, essas pessoas que acham que a Bíblia não é a palavra de Deus porque foram escritas por homens, elas se esquecem desse detalhe, né? Que homens santos escreveram a Bíblia. A própria Bíblia diz isso, né? Falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, esses homens santos ou profetas, como eles eram chamados, às vezes transmitiam a palavra de Deus diretamente, verbalmente, né, para a sua família, para as pessoas de uma maneira geral, e às vezes eles escreviam, era de forma escrita, né? E esse conteúdo profético, escrito, que depois virou livro, né, ele não foi fruto da imaginação do homem. Pedro diz isso ali na sua carta, né? No primeiro capítulo ali, ele diz que não foi fruto da inspiração humana, né? A Bíblia é Deus falando em sotaque humano, né? Deus se utilizou de agentes humanos para se revelar. Ou seja, Deus concedeu aos profetas
a revelação da sua pessoa, da sua vontade, né? E depois inspirou esses homens, esses profetas, com o seu espírito, para que registrasse essa revelação. Então, a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens na linguagem humana, para que nós pudéssemos compreender, né? E Deus fez mais algo. Deus, ele também deu o Espírito dele para o estudante da Bíblia, para que o estudante pudesse compreender. Então, Deus não só inspirou os profetas, os homens santos, a escreverem o texto bíblico, mas ele também, com o Espírito Santo, inspira, ilumina a mente do estudante para que ele possa compreender aquilo que foi escrito pelos profetas, né? Pelos apóstolos, pelos os santos, como é chamado na Bíblia. Deus sabe, irmãos, que nós somos seres humanos finitos. E para um ser humano finito compreender um ser infinito como Deus, por sua própria conta, é uma tarefa quase que impossível, ou se não impossível, né? Só pelo fato de que eu sou criatura, Deus é o Criador, então, portanto, eu já tenho uma certa limitação de poder conhecê-lo completamente, mesmo através da Bíblia. E depois ainda veio um complicador, que foi a questão do pecado, né? E aí, depois que o pecado veio, o pecado obscureceu a mente desse ser que já era finito, que somos nós, né? E chegou até cegar o entendimento dos seres humanos, de modo que eles são incapazes, por iniciativa própria, de interpretar corretamente a palavra de Deus. Então, por causa disso, Deus forneceu na própria Escritura, na própria Bíblia, Deus forneceu as chaves que explicam o seu significado. Então, tem um jargão que é dito aí no mundo cristão, que é muito pertinente, que a Bíblia é a sua própria intérprete, né? Então, a Bíblia se auto-interpreta. Então, se há um texto difícil, talvez difícil de compreender, de compreensão, porque tem na Bíblia, a própria Bíblia vai explicar em outro texto, né? Se um autor escreveu algo que não está muito claro para a gente, outro autor escreveu algo parecido que fica mais claro. Então, Deus deixou dentro da própria Escritura todas as chaves necessárias para a gente ir abrindo o conhecimento e aumentando o nosso conhecimento. E o Espírito Santo, ele guia a mente do estudante para essa verdade bíblica, né? Há muitas coisas que nós precisamos saber sobre o uso da Bíblia. Eu quero estudar com vocês aqui exatamente essa questão, né? Como eu devo utilizar a Bíblia? Como eu consigo interpretar bem a Bíblia, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa saber a respeito da Bíblia, sobre a interpretação da Bíblia. E talvez a primeira dessas coisas, é justamente entender que a Bíblia precisa ser interpretada. Não dá para você estudar a Bíblia de qualquer maneira, sem um critério, sem uma base, né? A Bíblia precisa ser interpretada. E muitos cristãos ignoram esse fato. Muitos estudantes da Bíblia ainda estudam a Bíblia sem critério, sem um bom critério, né? E sem uma base para poder fazer uma interpretação correta. Algumas pessoas, alguns cristãos sinceros, inclusive, ainda usam aquela técnica que a gente chama de brincadeira de bibliomancia, né? De fechar os olhos, botar o dedo abrir a Bíblia, né? Coloca o dedo, e aí
onde o dedo cair, ele vai, é aquilo que o Senhor tem para ele, para lhes dizer naquele dia, não é? Tem até uma brincadeira que fazem aí no meio cristão, e um pastor, usando essa técnica, um dia fechou os olhos, abriu a Bíblia e colocou a mão e caiu naquelas páginas em branco, entre o Velho e o Novo Testamento. Então, como não tinha nada escrito, ele disse, bom, hoje o Senhor não tem nada para nós, vamos embora. E dispensou os membros, né? Então, alguns cristãos sinceros ainda usam a Bíblia assim. Eles até oram, né, antes de fazer isso. E, irmãos, pode ser que Deus, em alguma ocasião, pode ser que ele use dessa probabilidade para poder falar ao coração de alguém. Pode ser, não podemos dizer que Deus nunca age dessa maneira. Mas, em uma regra geral, isso não acontece. Não é assim que Deus esperava que nós examinássemos as Escrituras, né? Deus deu a sua palavra precisa ser estudada com diligência, né? Com sabedoria, com cuidado, com prudência, porque eu posso, sem usar desse cuidado, né? Eu posso compreender a Bíblia erroneamente, não é isso? E por que existe tantas religiões cristãs no mundo? Por que existe tantas religiões cristãs e todas elas dizem que têm a verdade? Se você perguntar para qualquer um cristão aí, de qualquer outra denominação, para um presbiteriano, para um batista, ele vai dizer que a igreja dele tem a verdade. Todas essas igrejas cristãs dizem que tem a verdade. Inclusive uma chamada Adventista do Sétimo Dia, né? Se você perguntar para um adventista, ele vai dizer que a verdade está aqui, nessa igreja, né? E o que é que torna a nossa verdade mais verdadeira do que a do outro? O que é que torna? É o que faz a diferença entre uma verdade e a outra verdade. No fim das contas, o que vai fazer a diferença é se o nosso uso da Bíblia ele é legítimo ou não, não é? Porque se eu interpreto o texto bíblico de uma maneira e ele interpreta de outra maneira, a pergunta é, quem é que está com a razão? Quem está com a verdade? Não é isso? Então tem que haver um critério, deve haver algo que valide a minha interpretação ou a dele, tá certo? E o cristão, o estudante da Bíblia, precisa conhecer esse critério, não é? Nós não podemos dizer simplesmente que nós estamos certos porque estamos certos, não é isso? Porque ele vai dizer a mesma coisa, ele vai dizer, olha, eu acho que esse texto diz isso porque eu acho que portanto eu estou certo, portanto eu estou com uma razão. Porque a Bíblia precisa, então, ser interpretada e precisa ser interpretada corretamente para poder ter validade, não é isso? Senão a gente fica nessa de achar que temos a verdade e os outros também acham, e é por isso que a gente tem tantas denominações cristãs por aí, né? Um exemplo muito expressivo que nós temos na Bíblia é que o próprio Jesus, ele reconheceu a necessidade de interpretar a Bíblia. Quer ver? Vamos ver isso no texto bíblico? Pega a sua Bíblia aí, abra aí em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler o verso 27. Então vamos lá, Roberto, pode ler para a gente, por favor. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha dele, e a seu respeito constava em todas as escrituras. Muito bem, o texto está falando de quem aí? De Jesus, tá certo? Está falando de Jesus.
A história é bastante conhecida. Era o domingo da ressurreição de Jesus, domingo à tarde, fim da tarde. Tinham 2 discípulos que estavam indo para Emaús, no caminho de Emaús. Eles estavam tristes, estavam decepcionados, frustrados, né? E Jesus, eles não sabiam ainda que Jesus havia ressuscitado, né? Estavam ali conversando, e Jesus os alcança e começa uma conversa com eles ali. E pergunta: o que vocês estão falando, né? Aí, tal. Aí eles falam: como você não sabe? É o único que não sabe? Chegou agora aqui? Jesus de Nazaré morreu e já faz 3 dias. Achávamos que era ele que iria trazer a redenção de Israel. No entanto, ele foi morto. E relataram para Jesus o que havia acontecido. E Jesus repreende aqueles discípulos. Se você ler depois o texto bíblico, e aí vem esse texto bíblico que ele leu logo em seguida, porque Jesus repreende aqueles discípulos, dizendo que eles não estavam acreditando no que as Escrituras falavam dele. Não é? E por isso que Jesus começa a falar, começa a explicar as Escrituras para ele. E o verso diz ali que Jesus começa desde Moisés e vem explicando todas as Escrituras e os que os profetas disseram a respeito dele, para que eles pudessem relembrar o que havia sido escrito. E por que eles estavam tristes? Por que os discípulos estavam tristes? Estavam decepcionados, frustrados. Em última instância, eles estavam tristes porque não estavam interpretando a Bíblia corretamente. Da forma como as Escrituras falavam de Jesus, que era necessário que Jesus viesse, eles estavam com uma interpretação errônea a respeito da obra do Messias, do ministério de Cristo. Não é? Eles achavam que Jesus iria libertar Israel do jugo romano, e não era isso. Achavam que eles iam trazer a redenção para Israel. Então Jesus gastou aquele final de tarde ali, ensinando a eles o que a Bíblia dizia a respeito deles. Então aqueles discípulos, eles estavam com uma interpretação errônea da Bíblia e sequer estavam preparados para a ressurreição de Jesus, para o ministério de Jesus. Então Jesus teve que explicar para aqueles discípulos desapontados. O ponto que eu quero destacar aqui é que o próprio Jesus reconheceu a necessidade de interpretar corretamente a Bíblia. Tá certo? Ele reconheceu. Por isso que ele começa a explicar a Bíblia para aqueles 2 discípulos, para que eles pudessem ter uma visão clara, correta das Escrituras. Então percebe como é importante para nós, estudantes da Bíblia, ter uma interpretação correta da Bíblia? É importante. O próprio Jesus reconheceu isso. E vamos ver uma outra passagem bíblica. Eu quero explorar um pouco mais, para que você tenha isso bem nítido na sua mente. Ao estudar a Bíblia, você precisa ter essa compreensão de que a Bíblia precisa ser interpretada corretamente dentro do seu texto. Então vamos ver uma outra passagem. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, 3, 15 e 16. Aqui tem um fato interessante. 2 Pedro, quem achar aí e quiser ler, capítulo 3, leia o verso 15 e o verso 16. Pode ler. Não.
2 Pedro? Será que era 1 Pedro? Eu escrevi. Veja. 15, 16. Isso. Ah, qual é a sua versão? Ah, transformadora. É uma linguagem bem mais atualizada. Tá. Pode ler então. Não. É bom ver duas versões. Eu vou falar, inclusive, a respeito disso, das versões. Foi isso que nosso amado irmão Paulo escreveu, com a sabedoria que nos foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e imutáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das escrituras. Como resultado, eles foram diferentes. Muito bem. Eu acho que já está boa essa linguagem. A nova versão transformadora é uma linguagem bem atualizada, né? Eu vou tratar desse assunto melhor no próximo encontro nosso, para falar um pouco a respeito das versões da Bíblia que nós temos aí, porque temos uma gama muito grande de versões e a gente pode utilizar várias delas aí sem problema nenhum. Mas vejam o que Pedro está dizendo aí. Pedro diz algumas coisas interessantes aí. Uma das coisas interessantes que ele diz aí é que as cartas de Paulo eram difíceis de entender, né? Pedro está dizendo isso daí, não é isso? Você acha Paulo difícil de entender? Você acha difícil? Pedro já achava difícil, né? E realmente Paulo escreve de uma maneira muito, talvez, avançada para a sua época. E Paulo era um judeu esclarecido, um judeu que nasceu numa família nobre, que estudou muito a palavra de Deus, aprendeu ali aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes mestres da época. Paulo era um erudito, era uma pessoa que falava 3 idiomas, e ele tinha, então, um vocabulário melhor, né, uma maneira melhor de escrever, e muitas vezes trazia dificuldade para as pessoas entender. Pedro reconheceu isso quando ele disse que, olha, nas cartas de Paulo tem algumas coisas difíceis de entender. E veja, Pedro era um judeu tanto quanto Paulo, né? Pedro falava a mesma língua de Paulo, era contemporâneo de Paulo, né? Vivia no mesmo tempo de Paulo, e Pedro já achava as cartas de Paulo difíceis de entender. Então, portanto, não somos só nós que temos dificuldade de entender Paulo, né? Pedro também tinha. Outra coisa que Pedro diz aí nesse texto é que essas coisas difíceis que Paulo escreveu na carta dele, elas eram distorcidas, elas podiam ser distorcidas, mal interpretadas, e isso já estava acontecendo na época de Paulo. Então, essas coisas poderiam ser interpretadas erroneamente pelas pessoas, e alguns já estavam fazendo isso naqueles dias, e a terceira coisa que Pedro diz aí é que ao distorcer as cartas de Paulo e aquilo que Paulo escreveu, isso levaria à perdição dessas pessoas que estavam distorcendo e interpretando incorretamente a Bíblia. Então veja, interpretar erroneamente a Bíblia, distorcer a palavra de Deus, não compreender a palavra de Deus no seu contexto e corretamente, pode nos levar a tomar decisões errôneas, e essas decisões podem levar à perdição. É o que Pedro diz aí nesse texto que ela leu. Então, entenda uma coisa, na Bíblia existem textos difíceis de compreensão, difíceis de entender. Essas coisas difíceis, elas podem
e são distorcidas por algumas pessoas para poder atender às suas expectativas, né? A gente sabe muito bem como isso acontece nos nossos dias. Pessoas que usam a palavra de Deus incorretamente para para atender às suas expectativas, né? Distorcem a palavra de Deus. E o resultado disso é a perdição. Então, a pergunta que nós precisamos fazer: nós devemos interpretar a Bíblia corretamente? É nosso dever interpretar corretamente a Bíblia? Claro que é, não é? Claro que devemos. Temos um dever. E acima de tudo, se nós dizemos que estamos com a verdade, que temos a verdade, essa verdade precisa ser sustentada pela própria Bíblia. A verdade precisa ser autossustentada pela Bíblia, né? Não pode ser uma verdade. A gente não pode dizer que é uma verdade porque a gente quer que seja uma verdade. Porque, particularmente, cremos naquilo. É como, por exemplo, o tema do sábado para os adventistas. Os adventistas creem perfeitamente no sábado. Agora, você não pode dizer, não, eu creio no sábado porque eu creio, eu acho que é o sábado o dia de guarda. Não. Essa afirmação tem que ser sustentada pela Bíblia. Você tem que abrir a Bíblia e mostrar para as pessoas por que você crê no sábado. E isso é uma dificuldade. Não exatamente no tema do sábado, mas da Bíblia de uma maneira geral, é uma dificuldade para muitos cristãos mostrarem pela Bíblia a prova da sua fé. Por que ela acredita naquilo? Né? Você já pensou nisso? Por que você acredita em determinadas coisas que está na Bíblia? Essa crença é sustentada pela Bíblia e somente pela Bíblia. Portanto, a própria Bíblia, por esses dois textos que a gente viu aí, ela reconhece a necessidade de ser interpretada corretamente. As próprias Escrituras. Jesus disse assim, examinai as Escrituras. Jesus não falou assim, dá uma lida lá, de vez em quando, na Bíblia, né? Examinar é pegar a Bíblia, estudar, fazer pergunta ao texto, quem é que está falando, para quem está falando, o que está acontecendo aqui nesse momento, não é? Para você entender o que o autor está querendo dizer. É por isso que tem tanta divergência no mundo cristão de entendimento, né? E eu vou entrar num texto aqui que explica muito isso daí. Então, uma pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: foi a Bíblia escrita para nós? Foi a Bíblia escrita para nós? Sim ou não? Sim? A Bíblia foi escrita para nós. Então, vou fazer uma outra pergunta. Para quem que Paulo escreveu a carta dele aos Romanos? Para quem que Paulo escreveu? Para os romanos. Para quem que Paulo escreveu a carta dele aos Gálatas? Para a igreja da Galácia? Para os Gálatas. Para quem ele escreveu para a igreja de Tessalônica? Para os tessalonicenses. Paulo não escreveu a carta dele para nós, cristãos do século 21, né? Paulo escreveu a sua carta aos romanos, aos Gálatas, aos Efésios e tudo mais, para aquelas pessoas da sua época. Paulo sequer sabia que nós, brasileiros, aqui, no ano de 2021, estaríamos estudando as suas cartas. Então, quando Paulo escreveu, ele não estava pensando em nós. Já está terminando. Ele não estava pensando em nós. Portanto, uma coisa fundamental que eu tenho que me lembrar
é que Paulo, quando escreveu a sua carta, aos Romanos, por exemplo, ele escreveu para os romanos da sua época, do século I, contemporâneos seus, pessoas que ele, inclusive, conhecia. E quando ele escreveu essa carta, a gente precisa salientar aqui um ponto, é que havia uma dificuldade, havia um problema naquele momento na igreja de Roma, e que Paulo escreve para tratar daquele assunto, para ajudar aqueles irmãos a resolverem aquela situação. Então Paulo não escreveu isso para nós. Paulo escreveu para os romanos. Então, se eu não colocar o livro de Romanos nessa perspectiva, no seu contexto histórico, se eu não entender o que estava acontecendo ali, naquele momento, na igreja de Roma, eu nunca vou conseguir entender o livro de Romanos. Percebe como é importante você colocar cada livro da Bíblia em sua perspectiva, em seu contexto histórico. Se você não for capaz de entender o que estava acontecendo ali no primeiro século, por exemplo, falando dos evangelhos, falando do Novo Testamento, se você não tiver uma visão assim mais alongada do que estava acontecendo com os nossos irmãos das igrejas, então Paulo estava pensando nas igrejas de Roma dos seus dias, nos problemas que a igreja tinha ali nos seus dias. Então eu preciso ser capaz de ter uma certa visão do que estava acontecendo naquele momento para poder compreender melhor o livro, saber o que Paulo estava escrevendo. Tá certo? Porque havia um problema na igreja, Paulo resolve escrever para aquela igreja, para tratar daquele assunto, para ajudar os irmãos a resolverem aquela situação. E a mesma coisa com as outras cartas que ele escreveu para as outras igrejas. Então, pode ser que você está perguntando aí uma coisa. Então, se Paulo escreveu a carta aos Romanos para a igreja de Roma, se ele escreveu aos Gálatas para a igreja da Galácia, e assim foi com as outras cartas para Efésios e tudo mais, por que eu tenho que estudar Paulo hoje, em 2021? Por que eu tenho que estudar as cartas de Paulo? Se elas foram escritas e endereçadas àqueles irmãos daquelas igrejas, por que eu tenho que, hoje, 2000 anos depois, estudar as cartas de Paulo? Aí é que tem um ponto importante que nós precisamos levar em conta. É que existe na Bíblia uma transcendência. Existe na Bíblia uma transcendência. Os livros do Velho Testamento, eles não foram escritos, por exemplo, para os cristãos. Sequer haviam cristãos na época do Velho Testamento. Não é? Sequer haviam cristãos naquela época. Então, mas Paulo, escrevendo exatamente aos Romanos, ele disse assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tá certo? Então veja, os livros do Velho Testamento não foram escritos para nós, e nem mesmo para os cristãos do primeiro século, da época de Jesus. Né? Os livros e as cartas de Paulo, os evangelhos, as cartas de Pedro e de João, não foram escritas diretamente para nós. Mas existe uma transcendência na Bíblia. De forma que tudo o que foi escrito, diz Paulo, serve para o nosso ensino. Então, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela tem essa transcendência, ela sai dos limites da igreja de Roma e nos alcança. E traz muito material que pode nos ajudar na nossa vida cristã. Então existe essa transcendência na Bíblia. Mas se eu não colocar a carta aos Romanos, por exemplo, no seu contexto histórico, se eu não entender Romanos
no seu contexto do século I, do que estava acontecendo na igreja de Roma, eu jamais vou ser capaz de compreender Romanos corretamente. Percebe? Então a Bíblia, ela precisa ser interpretada corretamente. Quanto tempo nós temos ainda? Essa é uma das coisas mais fundamentais que existe. Colocar o livro bíblico no seu contexto histórico. Você não pode ler, por exemplo, os evangelhos da mesma forma que você lê profecias. Lê Daniel. Né? Quando você lê Daniel, você tem que entender o que estava acontecendo ali. O povo estava sendo cativo, Daniel foi levado para a Babilônia, estava acontecendo toda uma história. Deus se revela a Daniel de uma forma, mostra o futuro. Né? Então você tem que entender que você está lendo, o que é que você está lendo. Né? No próximo encontro eu quero me alongar um pouco mais nisso. A Bíblia, ela é dividida em seções, a Bíblia tem história, tem livros que contam simplesmente história. Você está lendo ali história, o que aconteceu. Né? Tem livros que falam de profecia. Então você tem que entender que você está lendo profecia, era coisa que aconteceria no futuro. Quando você lê os evangelhos, é uma biografia de Jesus. Né? Você está lendo aquilo que Jesus fez, os ensinamentos. Né? Então, toda essa questão tem que ser levada em conta quando a gente estuda a Bíblia. Eu gostaria de entrar num texto bastante difícil, especialmente para nós, adventistas do sétimo dia, para explicar, que era o texto que está escrito ali, relatado em Atos 10, e aquela visão do lençol que Pedro teve com os animais limpos e impuros, para mostrar para vocês como as coisas podem ser tão distorcidas quando se lê a Bíblia, que levam a facções, às vezes até dentro da igreja, mas de denominações, de pessoas que seguem toda uma linha separada de outra religião, fundam uma religião, às vezes, por causa de interpretações errôneas. E eu quero explorar essa ideia com você. Quero, no próximo encontro, analisar esse episódio que aconteceu na vida ali de Pedro, para você entender o que estava acontecendo ali, qual era a questão que estava acontecendo, o que estava por trás daquilo ali. E não tinha nada a ver com comida de animais puros ou impuros. Né? Aquilo para o judeu era muito claro. E Deus estava querendo ensinar outra coisa. Nós vamos analisar isso aqui no próximo encontro, para a gente firmar essa ideia de que a Bíblia precisa ser interpretada corretamente. Senão você pode tomar decisões equivocadas, pode distorcer a verdade que está na Bíblia e, às vezes, até ensinar pessoas erroneamente. Tá certo? Então, eu os convido para sábado que vem a gente estar aqui e continuarmos o estudo da Palavra de Deus, fechando esse assunto da interpretação correta da Bíblia, e avançando um pouco mais nas questões que a Bíblia traz de como eu devo estudá-la, a maneira que eu preciso estudar a Bíblia. Isso é muito fundamental para o estudante da Bíblia, para o cristão, para aquele que quer conhecer a vontade de Deus, quer fazer a vontade de Deus e, portanto, ele precisa saber corretamente qual é a vontade de Deus. Tá certo? Obrigado por terem vindo e até o próximo encontro. Amém? Vamos orar para finalizar? Nós temos, sábado que vem a gente começa às 9 horas, né?
E temos 1 hora de estudo aí, mas 1 hora passa rápido, né? Então, se chegarem no início, é melhor, pega mais o conteúdo melhor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nosso querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor deixou a Sua Palavra escrita, a preservou e ela chegou até os nossos dias de forma plena, confiável, e o Senhor deixou nela própria todas as chaves para abrir as portas do conhecimento, e nós podemos então assim aprender da tua santidade, aprender qual é a tua vontade e podemos assim seguir os caminhos corretos. Por favor, que o teu Espírito continue iluminando a nossa mente para que ao abrirmos a palavra de Deus, ao estudarmos a tua palavra, nós sejamos guiados pelo teu Espírito para o bom entendimento e o entendimento correto dela. Dá-nos um sábado feliz na tua companhia, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.